As taxas de juros são a força vital de qualquer economia. Elas influenciam os custos de empréstimos para indivíduos e empresas, impactando as decisões de investimento e a atividade econômica geral. Entender como as taxas de juros se comportam em diferentes horizontes de tempo é crucial para investidores, formuladores de políticas e qualquer pessoa interessada nas perspectivas econômicas. É aqui que entra o conceito da curva de juros, também conhecida como estrutura a termo de taxas de juros. A curva de juros é uma representação gráfica das taxas de juros de títulos de dívida com diferentes vencimentos. Ela fornece informações valiosas sobre as expectativas do mercado em relação às taxas de juros futuras e ao crescimento econômico. Uma curva de juros representa graficamente a relação entre o prazo de vencimento de um título de dívida, como um título do Tesouro Direto, e seu rendimento correspondente. Esta curva é uma ferramenta essencial para investidores e analistas financeiros, pois ajuda a prever o comportamento dos mercados de dívida. O rendimento representa o retorno que um investidor pode esperar receber, mantendo o título até o vencimento. Este rendimento é influenciado por diversos fatores, incluindo a taxa de juros vigente, a inflação esperada e o risco de crédito do emissor do título. Normalmente, o eixo X da curva representa o prazo de vencimento, que varia de instrumentos de curto prazo, como letras do Tesouro Nacional, LTN, com vencimento de 3 meses, até títulos de longo prazo. Estes títulos de longo prazo podem ter vencimentos de 30 anos ou mais, oferecendo uma visão abrangente do mercado de dívida ao longo do tempo. O eixo Y mostra as taxas de juros, ou rendimentos correspondentes para cada vencimento. A inclinação e a forma da curva podem variar significativamente, refletindo as condições econômicas e as expectativas dos investidores. O formato da curva de juros pode fornecer informações importantes sobre o sentimento do mercado e as expectativas econômicas. Por exemplo, uma curva de juros ascendente geralmente indica expectativas de crescimento econômico. Uma curva de juros normal tem inclinação ascendente, indicando que os investidores esperam retornos maiores por emprestar dinheiro por períodos mais longos. Isso reflete a percepção de maior risco associado a prazos mais longos. Isso faz sentido intuitivamente, pois geralmente há mais risco associado a comprometer dinheiro por longos períodos. Investidores exigem uma compensação maior para assumir esses riscos adicionais, resultando em rendimentos mais altos para títulos de longo prazo. Uma curva de juros normal tem inclinação ascendente, indicando que as taxas de juros de curto prazo são mais baixas do que as taxas de juros de longo prazo. Isso é um sinal positivo, pois sugere que os investidores têm confiança no futuro da economia. Esse formato normalmente reflete uma economia saudável e em crescimento. Empresas e consumidores estão otimistas, o que leva a um aumento na atividade econômica. Quando a economia está em expansão, as empresas tendem a pedir mais dinheiro emprestado para investimentos e expansão. Isso pode incluir a construção de novas fábricas, a contratação de mais funcionários e a inovação em produtos e serviços. Esse aumento na demanda por crédito eleva as taxas de juros, especialmente em vencimentos mais longos. Bancos e outras instituições financeiras ajustam suas taxas para refletir o aumento da demanda e o risco associado a empréstimos de longo prazo. Os investidores também tendem a exigir retornos maiores por emprestar dinheiro por períodos mais longos quando a economia está forte, pois têm mais oportunidades de obter retornos em outros lugares. Eles buscam maximizar seus lucros em um ambiente de crescimento. Uma inclinação ascendente acentuada sugere um crescimento econômico robusto e expectativas de inflação mais altas, o que pode levar a ajustes nas políticas monetárias. Enquanto uma inclinação ascendente mais plana pode indicar um crescimento mais moderado. Isso pode ocorrer quando há incertezas econômicas ou quando o crescimento está desacelerando, mas ainda é positivo.
Uma curva de juros invertida ocorre quando as taxas de juros de curto prazo são mais altas do que as taxas de juros de longo prazo. Este fenômeno é raro e muitas vezes causa preocupação entre os investidores e analistas financeiros. Esse formato incomum é frequentemente visto como um sinal de alerta de uma potencial recessão econômica. A inversão da curva de juros pode indicar que o mercado está se preparando para tempos difíceis. Uma curva de juros invertida sugere que os investidores perderam a confiança nas perspectivas econômicas de curto prazo. Eles podem estar se protegendo contra riscos futuros, preferindo segurança a retornos mais altos. Eles podem estar antecipando uma queda na atividade econômica, levando a taxas de juros mais baixas no futuro. Isso reflete uma expectativa de desaceleração econômica e possíveis dificuldades financeiras. Como resultado, eles estão dispostos a aceitar retornos menores para investimentos de longo prazo, derrubando as taxas de longo prazo. Essa tendência pode afetar diversas áreas da economia, desde investimentos até empréstimos. Historicamente, uma curva de juros invertida frequentemente precedeu recessões, tornando-se um indicador monitorado de perto por economistas e formuladores de políticas. Eles utilizam essa informação para ajustar suas estratégias e tentar mitigar os impactos negativos de uma possível recessão. Seção 5. A curva de juros plana. Incerteza no ar. Uma curva de juros plana ocorre quando há pouca diferença entre as taxas de juros de curto e longo prazo. Esse formato geralmente reflete a incerteza do mercado sobre a direção futura da economia. Os investidores podem não ter certeza se a economia está caminhando para o crescimento ou para a contração, levando à falta de convicção em investimentos de curto ou longo prazo. Uma curva de juros plana pode ser uma fase de transição entre uma curva normal e uma invertida, ou vice-versa. Ela também pode persistir por longos períodos, se as condições econômicas permanecerem incertas. Seção 6. A curva em forma de sino. Um pássaro raro. Uma curva de juros em forma de sino é uma ocorrência relativamente rara. Ela é caracterizada por taxas de juros de médio prazo mais altas do que as taxas de curto e longo prazo. Esse formato incomum normalmente ocorre quando os bancos centrais estão aumentando agressivamente as taxas de juros de curto prazo para combater a inflação, enquanto os investidores antecipam que esses aumentos nas taxas levarão eventualmente a uma desaceleração econômica e taxas de longo prazo mais baixas. A curva em forma de sino é um sinal complexo e cheio de nuances que requer interpretação cuidadosa no contexto de outros indicadores econômicos. Seção 7. A curva ascendente. Exagerada. Expectativas altas. Uma curva ascendente exagerada, também conhecida como curva de juros íngreme, é caracterizada por uma diferença significativa entre as taxas de juros de curto e longo prazo, com as taxas de longo prazo muito mais altas do que as taxas de curto prazo. Esse formato geralmente reflete fortes expectativas de crescimento econômico e inflação. Os investidores exigem retornos maiores por emprestar dinheiro por períodos mais longos, elevando as taxas de longo prazo. Uma curva ascendente exagerada pode ocorrer durante períodos de rápida expansão econômica ou quando as pressões inflacionárias estão aumentando. Seção 8. A importância do contexto na análise das curvas de juros. Embora o formato da curva de juros possa fornecer informações valiosas sobre o sentimento do mercado e as expectativas econômicas, é crucial lembrar que ela é apenas uma peça do quebra-cabeça. Analisar a curva de juros isoladamente pode ser enganoso. É essencial considerar outros indicadores econômicos como crescimento do PIB, inflação e desemprego, para se ter uma visão abrangente do cenário econômico. Além disso, fatores como políticas do Banco Central, eventos geopolíticos e condições econômicas globais também podem influenciar o formato da curva de juros.
Seção 9. Conclusão. Curvas de juros como indicadores econômicos. A curva de juros é uma ferramenta poderosa para entender as expectativas do mercado e as perspectivas econômicas. Seu formato pode fornecer informações valiosas sobre o sentimento do investidor, as expectativas de inflação e os potenciais pontos de inflexão econômica. No entanto, é crucial lembrar que a curva de juros não é uma bola de cristal. Analisá-la em conjunto com outros indicadores econômicos e considerar o contexto econômico mais amplo é essencial para tomar decisões informadas de investimento e políticas. Ao entender os diferentes tipos de curvas de juros e suas implicações, podemos obter uma compreensão mais profunda das forças que moldam nossa economia. Brooks Data.